Vamos ver aqui o José Fernandes está entrevistando o Ottoni? Olha só. Olá, meu... né? Vamos ver E aí, aqui. evangélicos, neto de evangélicos, sou pastor há 30 anos daquela que é a igreja mais periférica do Brasil, que é a Assembleia de Deus, em qualquer comunidade aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, qualquer periferia, qualquer canto desse país tem uma Assembleia de Deus. E o povo que a gente lida é a massa brasileira, é o trabalhador brasileiro. Os membros de nossa igreja é a base da pirâmide social, né? As classes E, classe D, classe C. Então, eu lido, essa é a minha realidade. Eu sou filho de camelôs, oriundo da Baixada Fluminense, família de negros, passei a minha infância toda em escola pública. Então, essa é a minha origem. Até que um dia eu percebi que ao entrar para a política, já naquele momento em que o bolsonarismo começa a virar um grande fenômeno político, eu fui vereador, eu fui eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro em 2016. 2018 eu já vim deputado federal, nunca fui do partido do Bolsonaro. Mas, ao me eleger deputado federal, já vivendo o bolsonarismo, né, eu vivi tudo aquilo que vocês sabem, muitos dos seus seguidores me acompanharam na minha fase mais radical possível, né? Embora sendo um cristão evangélico. Até que um dia, eu, passando por algumas situações pessoais, eu já estava sem as minhas redes sociais, porque fiz um embate desnecessário, mas à época, para mim, era muito necessário com a Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, tomou as minhas redes sociais. Eu fiquei 2 anos sem rede social. Me elegi por uma vontade divina mesmo, porque eu fui o único candidato em 2022 a não ter direito de dizer que era candidato pela rede social, pela minha própria rede social. Embora isso tenha acontecido comigo, eu aumentei. Pedro, o que aconteceu com a Carla Zambelli, que a gadaiada tá doida? É o seguinte, a Justiça da Itália fez acusações sérias ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a justiça foi parcial com ela. Gente, vamos fechar essa meta, por favor, 3h18. Eu preciso da ajuda de vocês, gente. Tá difícil esse mês de junho. A gente precisa muito do apoio de vocês para manter os canais no ar, gente. Força para os nossos canais. Qualquer R$1 ajuda muito. Clica no cifrão do seu lado direito aí embaixo. Eu vou ter que ser um pouco mais duro aqui nas mensagens para vocês, gente. A live não é de graça, gente. A live é mantida por vocês que nos acompanham. Eu já estou estourado no meu horário aqui, preciso da ajuda de vocês. Vamos, turma. A minha votação e embora... E aí um dia eu já, sem rede social, passei por uma cirurgia bariátrica, né? E me recuperando daquela cirurgia bariátrica, eu fui ver alguns vídeos meus lá atrás e aí eu vi um que eu dizia para Lula que eu ia recebê-lo a bala, caso ele ou seus asseclas, eu usei esse adjetivo, fossem na minha casa, porque o Lula tinha feito uma reunião com alguns sindicalistas e ele tinha dito para que eles pressionassem os deputados, se fosse necessário, fosse na casa, fosse na escola lá dos filhos, abordasse a esposa no shopping. Tá? E eu peguei esse gancho e disse essa frase: olha, eu vou receber a bala, porque é assim que se recebe ladrão no Rio de Janeiro, e pá, pá, pá. Cara, mas eu nunca tive revólver, eu nunca dei um tiro na minha vida. Eu sou um pastor. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu me senti muito envergonhado, né? Muito envergonhado. E aí eu acho que a minha ficha caiu a partir dali, né? E aí eu reuni a minha família. É quando eu, mais tarde, subo na tribuna da Câmara, né? E corajosamente eu digo: olha, eu estou arrependido, eu errei, eu quero pedir desculpas porque eu errei.
não é? E é isso. E eu vivo hoje um momento de... Eu acho que eu vivo a melhor fase da minha vida pessoal, porque foi uma libertação pessoal, não é? Foi um retorno, pode até parecer chocante e meio radical a minha fala, mas foi um retorno aos princípios da minha fé cristã, não é? Eu me senti mais parecido naquela tribuna com Bolsonaro do que com Cristo. E aí foi aonde a minha ficha caiu. Hoje eu estou pagando um preço muito sério, muito caro, né? Porque a máquina de triturar a reputação bolsonarista é muito violenta. Então você é chamado de traidor do Iapoque ao Chuí, gente entra aqui na sua rede, haters. O cara é lá do Ceará e ele diz: nunca mais eu voto em você, mas o cara nunca votou em mim, como é que ele vai votar em mim? Ô, Tony, assim, achei muito importante essa tua fala, mas dentro dessa tua experiência, existe uma aflição muito grande, e muitas pessoas estão acompanhando a gente, que tem esse parente dentro de casa e que está absolutamente abduzido. Pessoas que são refratárias a argumento. Não adianta você mostrar fotografia, você mostrar uma evidência, você dizer alguma coisa. O que você diria para essas pessoas que ficaram com o relacionamento abalado? Diria para elas terem paciência e colocarem o amor acima de qualquer divergência política. O bolsonarista radical, e aí eu faço a separação, tá? Em quem gosta de Bolsonaro como uma opção política, como líder que tem que ser respeitado politicamente, e quem o adora, né? E quem é um bolsominion mesmo, um cara que não questiona Bolsonaro, acha que ele é um enviado de Deus e tá para nos salvar do comunismo e tá, essas coisas que eu tanto falei também, né? Em algum momento. O bolsomínio, ele que é esse cara que... E aí eu falo também aqui bolsomínio com muito respeito, apenas para... Só para identificar. Para identificar. Ele sofre, na verdade, e aqui não vai nenhum demérito pessoal, mas ele sofre de algo chamado dissonância cognitiva, né? Então, o que é a dissonância cognitiva? É quando a pessoa, ela mesmo diante de uma realidade, de fatos, não é? As suas crenças vão prevalecer diante do que os seus olhos veem, diante dos fatos que estão brotando em seus olhos. A dissonância cognitiva, ela tem como base também a questão do pertencimento, não é? Ou seja, a pessoa prefere acreditar naquilo que estão dizendo a ela do que nos fatos que pulam diante dos seus olhos, porque acreditar ou dar o braço a torcer diante dos fatos significa deixar de pertencer a um grupo que ela se sente acolhida, que ela se sente pertencente. É por isso que as famosas tias do Zap, elas foram tão cooptadas rapidamente pelo bolsonarismo. Por quê? Porque a maioria delas encontrou no bolsonarismo o pertencimento. Elas não tinham pertencimento antes. Elas não tinham a convivência dos filhos, a proximidade de amigos, e ela encontrou nesses grupos de WhatsApp, ela encontrou nesses grupos pessoas que talvez elas nunca viram na vida, nunca se conheceram, não é? Mas encontraram um sentido de vida, não é? E qual é o sentido de vida? Defender a pátria. E qual é o nosso herói? É o Bolsonaro, não é? E quem é que Deus enviou? Bolsonaro, não é? E quem é o Flávio? O Flávio é como Cristo que o Pai enviou para nos salvar, não é? Então, quem ama... Essa semana eu estive em uma igreja e aí um membro da igreja veio me questionar por que eu não apoiava
o Flávio, aí eu fui tentar dizer para ele quem é o Flávio, né? Porque eu conheço o Flávio aqui do Rio de Janeiro. E aí ele diz, mas o senhor não gosta de Bolsonaro? Eu falei, não, eu gosto de Bolsonaro, não tenho nada contra Bolsonaro, mas eu não vou apoiar o filho dele. Aí ele cita um texto bíblico, né? Porque ele falou, mas a Bíblia diz que quem ama o filho, quem ama o pai é o filho. E tá. Eu falei, irmão, mas isso é bíblico. Isso aí não está falando de Bolsonaro e de Flávio, não. Sabe? Mas é isso, cara. Você tem que ter paciência. O que eu acredito é que isso vai passar, sabe? Vai ainda levar ainda alguns meses, alguns anos e tal, mas isso vai passar. O bolsonarismo não dura o tanto quanto durou nem o getulismo e nem o brizolismo, porque ali havia mais conteúdo, ali havia proposituras, né? O bolsonarismo não, é só um arrebatamento de mente e de emoções. Tony, tem questões assim, que eu, que acompanho política já desde sempre, né? Você falou que entrou praticamente em 2016, né? Que você entrou para ter um mandato. Eu que acompanho o clã Bolsonaro há bastante tempo, me chamou a atenção sempre o crescimento patrimonial da família, né? Isso aí eu já acompanho desde a declaração de bens do Bolsonaro em 2018, que era uma declaração de bens de alguém que só viveu na vida política, que naquele momento ele já declarava ter 2 casas na Barra da Tijuca, uma casa em Angra dos Reis, uma casa em Bento Ribeiro e um apartamento em Brasília. Eu fui ver o custo o preço desses imóveis todos, era a coisa incompatível. E a relação de veículos que ele tinha também era um negócio estratosférico. Eu pergunto para você nesse tempo de política já conseguiu comprar 2 casas na Barra da Tijuca? Já deu para comprar a sua casinha em Angra também? Na verdade, eu dei entrada em um apartamento agora na Barra da Tijuca, graças a Deus. Eu sou pastor há 30 anos, sou político há 10, e eu confesso a você que eu só consegui dar entrada no meu apartamento agora, né? E quando eu completar 75 anos, ele vai estar pago, graças a Deus. Não é? Então, não deu para comprar, você não conseguiu nenhum financiamento lá no BRB para comprar uma mansãozinha lá em Brasília, não? Não, e o pior é que o meu financiamento foi lá mesmo, tá? Porque foi lá do BRB. Agora, eu passei por todo o processo que todo correntista de lá passa, né? Por toda aquela burocracia, documentação e tal, sem nenhuma facilidade. Agora, você sabe de que eu até fiz agora um vídeo e que está na rede social. Na minha rede social, eu estive com um dos seus colegas aí em um podcast dessas centenas que nós temos em todo o país, podcasts muito importantes, não é? E aí eu disse o seguinte, cara, eu escolhi 2 coisas para minha vida que não tem como eu ficar rico. Eu sou pastor e sou político. Na verdade, até tem, né, Tony? Na verdade, peraí, só fazer um parênteses. Na verdade, até tem. Só que você tem que trilhar outros caminhos. É isso que eu vou falar. Ser pastor e ser político rico é só roubando. É só saindo do seu propósito. A única coisa 35 é que falta, gente. Você ter uma vida mais assim, equilibrada, com muito trabalho, tranquila, não é? Obviamente, sem ser comparado à maioria dos nossos trabalhadores brasileiros, que só Deus sabe como vivem, não é? Então, dá para ter uma vida confortável, não vou ser hipócrita aqui. Agora, ficar rico só roubando, irmão. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Bom, vamos entrar agora na política nossa regional, que ela se replica para o plano nacional, até porque aqui é o berço político do Flávio Bolsonaro. E você tem sido bastante contundente aí, revelando para muitas pessoas coisas que os grandes veículos de comunicação ainda não estão transmitindo, né? Não estão falando. Ainda há um certo distanciamento do nome do Flávio Bolsonaro, pelo menos na cobertura jornalística, do que está acontecendo no Rio de Janeiro. E aí eu queria te perguntar,
O Cláudio Castro, que, enfim, foi você deve ter convivido com ele, que ele foi vereador, também, não sei se foi da tua legislatura, né? Sim. Mas também é uma pessoa que vem do extrato social humilde e, de repente, ele se envolve ali como sendo uma espécie de testa de ferro do bolsonarismo. Qual o retrato? Essa leitura está certa, Tony? Essa leitura está certíssima, certíssima. Essa sua expressão, testa de ferro, está corretíssima. Por quê? Eu tenho dito isso sempre, de que sem a família Bolsonaro, sem o apoio do Flávio Bolsonaro, que é quem sempre conduziu a política da família, não é? O pai, e isso é importante que todos saibam, o pai era apenas a figura, o cabeça, não é? Mas quem sempre fez toda a interface política da família... 35, gente, é o que falta, e 2 membros. Bolsonaro, né? Ele sempre foi o mais competente da família Bolsonaro na política, na verdade, né? Tanto que tudo no Rio de Janeiro passava pelo Flávio Bolsonaro. Nada no Rio de Janeiro era gestado politicamente no campo federal sem o Flávio Bolsonaro, né? Se algum deputado... Dá um exemplo, Tony, como é que é isso? Não, todos os órgãos federais no Rio de Janeiro eram do Flávio Bolsonaro. Então, se algum deputado do Rio de Janeiro quisesse algum benefício ou tocar algum órgão, o que é muito comum na política, né? Tinha que passar pelo Flávio, tinha que beijar a mão do Flávio, né? E até mesmo aqueles que eram do PSL à época reclamavam comigo lá em Brasília que não tinha espaço nenhum, que era tudo Flávio, que o Flávio era muito guloso, que o Flávio queria tudo para ele, não é? E então passava tudo por ele. Então, na verdade, por que eu tenho que concordar com você de que o Cláudio Castro foi o grande testa de ferro da família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, não é? Porque, na verdade, o Cláudio Castro só se explica Cláudio Castro por conta da família Bolsonaro, só se explica Wilson Witzel por conta da família Bolsonaro, não é? Foi a família Bolsonaro, através do Flávio Bolsonaro, que deu sustento à quadrilha do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Nós não teríamos essa quadrilha permanentemente roubando e assaltando o Rio de Janeiro no tamanho do assalto que nós sofremos, não é? Se você for juntar todos os governadores corruptos que passaram e que foram presos no Rio de Janeiro, não se compara à corrupção do Cláudio Castro. Por quê? O Cláudio Castro, ele vendeu secretarias. Ele vendeu, por exemplo, a Procuradoria do Estado para o Ricardo Magro, não é? Que é aquele fraudador contumaz, que é aquele sonegador contumaz que o Lula quer prender lá em Miami. E já pediu para o Trump, se você quer realmente nos ajudar a combater o crime organizado, eu tenho um brasileiro bandido, safado, sonegador que está aí em Miami. E já deu o nome dele para o Trump. Mas isso o Trump não quer fazer. Então, ele vendeu a Secretaria de Fazenda para Obrigado, os João. interesses do Ricardo Vamos Magro. fechar a meta, gente. Ele vendeu o Rio Previdência para os interesses do Daniel Vorcaro. Ele tirou toda a diretoria, o Daniel Vorcaro colocou uma outra diretoria lá para que tivesse o aporte de 3 bilhões de reais do Fundo Previdenciário do Rio de Janeiro, que nós achávamos que era 1 bilhão e pouco, não. 3 bilhões de reais. E não vem me dizendo que isso tudo não passava, de alguma forma, pelo Flávio Bolsonaro. Alguma coisa passava, principalmente esse negócio aí do Banco Master. Eu tenho certeza disso absoluta. Eu posso não ter provas elementares aqui em minhas mãos, até porque eu não sou investigador da polícia, mas uma coisa a gente sabe também, o José Fernandes, toda a segurança pública no Rio de Janeiro é do Flávio Bolsonaro, passa pelo Flávio Bolsonaro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!